Não troque o seu chamado por um pedaço de pão. No meu devocional de hoje, pela manhã, o Senhor estava falando comigo, né? Eu li em Mateus capítulo 4, e o Senhor começou a ministrar algumas coisas acerca do meu chamado relacionado com o momento em que Jesus foi tentado pelo diabo. E aí eu quero ler o comecinho dessa passagem para a gente poder entender, tá? Assim, Mateus 4, a partir do versículo 1 diz: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Quando eu comecei a ler essa passagem, o Senhor foi ministrando ao meu coração que Jesus, ele passa por um processo em que a sua humanidade é testada. Então, é muito importante a gente lembrar que tudo que Jesus viveu é porque nós também vamos viver em algum momento da nossa caminhada cristã e olhar para Jesus, ter a vida dele como referência, ter as experiências que ele passou como referência, vai nos ajudar realmente a já saber metade desse caminho, como esse caminho vai se dar, porque as estratégias do diabo, elas não mudaram, elas continuam sendo as mesmas. E aí, por que que o tema desse vídeo, por que que o que eu quero conversar com você é sobre você não trocar o seu chamado por um pedaço de pão? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que quando ele jejuou esse tempo, 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Agora perceba comigo que quando ele teve fome, o tentador veio a ele. Qual foi a primeira tentação que Satanás propôs? Qual foi a primeira proposta que ele fez a Jesus? Se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O inimigo, ele não vai tentar você em coisas que não são difíceis para você. Ele não vai te tentar em coisas que não são uma necessidade para a sua vida. Então, o que a gente observa aqui é que Satanás tenta Jesus. A primeira coisa que ele tenta Jesus é numa necessidade física, que era a fome, que ele sabia que Jesus estava sentindo. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus estava com bastante fome, e aí houve ali uma oportunidade do inimigo já começar essa tentação falando acerca de algo que era necessidade do corpo dele. Eu me lembro que quando o Satanás foi até Jó e tentou a Deus, né, para poder tocar a vida de Jó, se eu não me engano, ele diz: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Ou seja, ele está dizendo a Deus: deixa eu tocar na saúde física dele, e aí alguma coisa ele vai fazer. Certamente ele vai te negar, porque nós estamos falando de uma necessidade. Ele vai encontrar uma forma de salvar a própria vida, e se ele entender que a melhor forma de fazer isso é negar ao Deus que deveria estar protegendo ele vai fazer isso, entende? Então, Satanás, ele vem com estratégias que ele sabe que estão relacionadas com a condição humana, a fragilidade humana. Daí tem alguns pontos que eu quero compartilhar com você em relação a essa passagem, que a sua convicção a sua convicção de filho, ela não pode estar acima do que a palavra diz. Por que que eu estou falando isso? Porque antes de ser tentado, Jesus, ele ouviu do próprio Deus que você é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Satanás vem tentar Jesus em relação à sua filiação, em sua identidade de filho, 2 vezes. Quando ele diz: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, e se você é filho de Deus, se jogue daqui abaixo, porque o Senhor vai proteger você.
né? Ele não vai te proteger. Se ele é teu pai, ele vai te proteger. Então, Satanás, ele sempre vai tocando em questões relacionadas às nossas necessidades. E quando o que está em pauta é a nossa dificuldade de acreditar que Deus de fato é nosso Pai, especialmente por experiências que nós tivemos em infância e adolescência, que realmente traz algumas crenças nesse sentido, né? De não ter a proteção, de não ter o cuidado necessário, o inimigo ele encontra essas brechas para tentar a nossa vida. Contudo, algo que não se fala é por vezes, as pessoas cometem alguns exageros que estão contrariando a palavra de Deus para provar que são filhos de Deus. Jesus entendeu que ele era filho e ele não precisava transformar pedra em pão para ser filho. Entende? Se você é filho, então transforma. Jesus não. Eu não vou fazer isso, não só de pão vive o homem. Se você é filho, então se joga. Ele diz, acima disso está a palavra que diz que eu não devo tentar ao Senhor, meu Deus. Então entenda que você não tem que provar para ninguém que você é filho de Deus. Às vezes, passamos por adversidades ao longo da vida, às vezes é fome, às vezes e aí a fome está relacionada com aquela questão, né? Puxa, Deus, por que Deus me deixou passar por isso? Às vezes é uma dificuldade financeira, talvez você esteja passando por isso nesse exato momento. E aí, qual é o questionamento? Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? O que está acontecendo de errado? Tem alguma coisa errada aí. E aí você, para tentar provar que você é filho, para tentar provar, porque já vem os questionamentos, né? Puxa, por que Deus me deixou passar por isso? Para tentar provar, você vai e mete os pés pelas mãos. E você aceita algumas propostas, algumas facilidades. Até mesmo você vai pensando assim, pô, será que Deus não está nisso aqui? Mas no seu espírito você sabe que Deus não está nisso. É uma proposta ilícita. É algo que vai te trazer um enriquecimento rápido, mas você corre para aquilo para tentar provar que você é filho de Deus, que Deus se importa com você e você mete os pés pelas mãos. Entenda que na nossa caminhada com Deus, vamos sim passar por momentos na nossa vida que são mais difíceis, mas assim como Jesus, nós devemos observar que Jesus passa pela tentação. Antes disso, teve a fome, ok? Olha que processo. Fome, ele passa pela tentação e depois que o tentador vai embora, porque ele venceu a tentação, ele se manteve firme naquilo que ele foi chamado, aí os anjos vêm com o alimento. É um processo que vai ser sempre dessa forma. O que vai diferenciar é, às vezes, a sua tentação, o seu processo com o Senhor é um processo que está durando anos, né? Às vezes é um processo que dura meses, tem situações que duram meses, o Senhor traz logo uma resposta, tem outras que demoram um pouco mais, mas sempre há provisão do Senhor para a sua vida, sempre haverá provisão do Senhor para a sua casa, para a sua história. O Senhor sempre vai nos trazer a provisão. A gente precisa suportar de fato o processo, entender, inclusive, por que eu estou passando por determinadas coisas. Eu costumo pensar o seguinte: se na minha história eu tive um histórico, né? Sendo redundante, mas enfim, eu tenho um histórico de abandono. O inimigo vai me tentar nesse aspecto. Ele vai me tentar em relação à minha filiação, a ser ou não filho de Deus, a minha identidade. Ele vai me tentar nisso. Mas nós precisamos fazer como Jesus. Acima da tentação está a palavra. E mesmo que o inimigo se utilize de algumas palavras para tentar deturpar o propósito, deturpar quem Deus é em sua essência, quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós sabemos exatamente quem Ele é e a gente não se perde no meio do caminho. Então, não abra mão
de manter a sua fidelidade. Jesus sabia que ele tinha vindo para esta terra para salvar uma humanidade. Era o plano salvífico de Deus, era muito maior, gente. Era muito mais importante do que um pedaço de pão, do que transformar pedras em pão, do que se alimentar naquele momento. Era muito maior do que tentar a Deus. Eu vou ver realmente se Deus é comigo, eu vou me jogar daqui. Era muito maior do que olhar para toda aquela Israel, ver todas aquelas riquezas do mundo, enxergar o mundo todo, imaginar coisas grandiosas que poderiam acontecer. Eu vou morar no melhor lugar, eu vou ter o melhor carro, eu vou ter o amor das pessoas, eu vou ter o cuidado, o olhar das pessoas, a admiração das pessoas era muito maior do que isso. E o seu propósito, o meu propósito é muito maior do que ter a admiração das pessoas. É muito maior do que ter dinheiro, do que ter fama. Nós estamos falando de um processo que é para a vida eterna. É maior do que isso que a gente está vendo, é para alcançar vidas, é para alcançar famílias e é para a vida eterna. Jesus sabia disso e nós precisamos nos lembrar. Não vamos negociar com o diabo. Pare de negociar com o diabo as suas coisas. Pare de negociar o seu propósito com o inimigo por causa de um reconhecimento aqui, de uma coisinha ali, outra coisinha aqui, de um prazer momentâneo, coisas que realmente vão passar tão de repente e tudo que vai lhe restar é o arrependimento. Então, olhe para Jesus como referência daquele que deve ser seguido. Vemos nesse tempo tanta apostasia, tantos homens se corrompendo, tantos lobos vestidos em pele de cordeiro, e a gente fica em dúvida, né, do que pode estar passando na cabeça dessas pessoas, porque tudo que a gente tem é Jesus, e o que Jesus quer de nós? Fidelidade. Jesus quer de nós que nós, acima de tudo, amemos a Ele. O Senhor quer que nós amemos a Ele, amemos o nosso próximo. E não que a gente se debruce, que a gente se jogue, né, nas propostas do inimigo. E aí a gente acaba o quê? Se perdendo. A gente não pode se perder no meio do caminho por causa das propostas que vêm. Bárbara, mas eu acho que você deveria fazer isso aqui. Eu acho que você deveria fazer aquilo outro. Você já reparou que as pessoas sabem mais o que você deveria fazer do que você mesmo? Tem pessoas que, às vezes, são até crentes, né? Mas você fala assim: olha, o Senhor me disse isso, isso e isso, e eu vou seguir isso aqui. Ai, puxa, né? Vem com aquela proposta: puxa, mas você não acha que devia ir por um outro caminho, que devia seguir por aqui? Não negocie o seu propósito. Não negocie a sua salvação. Deus tem coisas extraordinárias para realizar através da sua vida. Mas entenda, antes da provisão vem a tentação, certo? E a tentação ela está relacionada às suas necessidades mais comuns. A gente não pode descuidar disso. Então, Jesus ele foi tentado em necessidades básicas de todo ser humano e muitas vezes necessidades que o pai deve suprir. E é por isso que Satanás coloca essa dúvida. Se você é filho de Deus, por quê? Um pai deve suprir a necessidade de um filho em relação à fome. É um pai que tem que prover o pão. É um pai que tem que realmente cuidar e proteger o seu filho. Satanás ele sabia exatamente aquilo que ele estava falando, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo para Jesus pecar, entende? Para Jesus tentar a Deus. Mas a gente precisa ter os nossos olhos fitos no Senhor. É por isso que é extremamente importante para a nossa vida aqui, ó. Buscar a palavra, viver a palavra, amar a palavra, se debruçar sobre a palavra, porque Jesus ele rebateu a Satanás com a palavra. E Jesus é a própria palavra. Então que Jesus ele esteja dentro de nós todos os dias, à medida que nós buscarmos, que nós nos aprofundarmos, sem contar que a gente tem um amigo Espírito Santo que nos ajuda a lembrar da palavra.
e a viver a palavra. Foi o que Jesus fez. Então, que Jesus seja o nosso exemplo. Não se perca olhando para os exemplos humanos, para que as pessoas têm feito de errado. O seu exemplo está aqui dentro. E é só fazer o que Jesus fez, é só ser como Jesus era. Ah, Bárbara, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Todos nós temos nas nossas histórias, as nossas marcas que faz com que esse processo se torne mais difícil realmente. Mas eu tenho uma convicção no meu espírito que o Senhor, ele é conosco, ele está conosco e ele nos ajuda. O Espírito Santo é o nosso ajudador em toda essa trajetória difícil. Então a gente pode contar. Lembra lá que o Espírito desceu sobre Jesus. Então, quando Jesus suporta todo esse processo, mesmo sendo homem, é porque o Espírito estava com ele. E o Espírito está comigo, o Espírito Santo está com você. Então, você vai suportar esse propósito. E muito em breve eu profetizo que você vai estar dizendo: valeu a pena suportar o processo, a recompensa chegou. E eu não falo de recompensas humanas, eu não falo de recompensas, né? Como aquelas que Satanás propôs. O Senhor pode nos dar, pode, mas que o nosso coração não esteja nisso. Que desejemos buscar acima de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas que você tem necessidade, que eu tenho necessidade, elas nos serão acrescentadas pelo Senhor. Certo? Então que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Eu espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração. Não abandone o seu propósito por nada. Não troque o seu propósito, o seu chamado por um pedaço de pão. Deus continue abençoando sua vida. Até mais.